Eu ainda não ouvi o sinal sonoro. Agora sim. Vamos iniciar essa nossa aula de hoje, mais uma aula do nosso curso de Física Matemática Avançada. Tá? Pessoal, nós vimos no final da aula anterior que há um risco de nós termos buracos nos nossos espaços métricos. Pode ser que nós tenhamos sequências que queiram convergir para pontos que não pertencem ao próprio espaço. Isso é muito indesejável, certo? E pode ter consequências em cálculo numérico. Então, nós sempre vamos querer trabalhar com espaços arbitrários completos. O que são espaços completos? Em que o limite de qualquer sequência de Cauchy converge para um ponto que pertence ao espaço. Então, ele não tem buracos, ele é completo. Tá bom? Pessoal, o conjunto dos reais e o plano complexo são completos com suas métricas usuais. Pessoal, o que é a métrica usual na reta real? Módulo da diferença de dois números reais. Essa é uma medida de distância, nossa medida usual. No plano complexo, nós pegamos a diferença entre dois complexos e calculamos a norma desse número complexo que surge dessa diferença. Tá bom? Acaba sendo uma métrica pitagórica euclidiana no plano complexo. Eles são completos. Não há buracos na reta real e nem no plano complexo, certo? Só lembrem-se que isso só aconteceu porque nós inventamos a noção dos números irracionais. Porque o conjunto dos racionais não é completo. Se a gente imaginasse na reta real uma pulverização de pontos racionais, em algum sentido haveria mais buracos do que pontos preenchidos. Como assim? Em que sentido? Vamos lá. Vou continuar a falar sobre isso, a gente vai explorar melhor um pouquinho essa ideia com os próximos desenvolvimentos. Não vou poder me estender muito, mas isso aqui é muito curioso, fundamental para qualquer pessoa que queira fazer física matemática séria. Comentei aqui que, por outro lado, nós já vimos no final da aula anterior também, que o conjunto dos racionais é denso nos reais. Qual que é a ideia de densidade? Tem os irracionais. Eu consigo, com uma sequência de racionais, chegar tão perto quanto eu queira de qualquer irracional. Então, se eu complemento a minha reta real com os irracionais, a gente verdadeiramente tem uma noção de contínuo, de um espaço métrico completo, sem buracos. Tá bom? Uma última observação que eu vou fazer aqui é a seguinte. Um espaço métrico completo, e ele pode ganhar mais um adjetivo. Um espaço métrico completo ele vai ser dito separável se mais do que existir nele um subconjunto denso, se esse subconjunto denso for enumerável. Eu ainda não falei o que é enumerável para vocês. Vou ilustrar aqui agora. Pessoal, isso aqui é fundamental. É por isso que a gente pode usar somas infinitas de polinômios de Legendre, ou de funções de Bessel, ou de diversos harmônicos numa série de Fourier, e esperar que a gente possa modelar funções em espaços de funções arbitrários. Depende das condições, quando que a gente usa cada uma dessas funções especiais. Por isso que tem um somatório lá. Pode até ir para infinito, mas é um somatório. Isso tem a ver com a ideia de enumerável. Pessoal, é algo muito simples e talvez muitos de vocês já saibam, mas só para a gente ter uma noção bem precisa, a gente fala que um subconjunto dos reais ele é enumerável se ele pode ser colocado numa correspondência biunívoca com os naturais. Tá bom? E isso ocorre, pessoal, com todos os inteiros. E isso ocorre de forma fantástica com os racionais, mas não com a reta real. Pessoal, olha só. Se alguém pergunta para você qual que é o maior conjunto, o conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, os inteiros positivos, estritamente positivos, ou é o conjunto dos inteiros, em que você tem 0, mais 1 menos 1, mais 2 menos 2. As pessoas vão dizer, o conjunto dos inteiros é maior do que o conjunto dos naturais. Pessoal, de forma fantástica e que é essencial para a matemática, um feito histórico, né?
a gente tem que tomar cuidado com o que a gente chama de maior. Sem dúvida, o conjunto dos naturais está contido nos inteiros, porque os naturais são apenas os inteiros positivos. Porém, existe uma outra noção de maior em que dá empate nesses dois conjuntos. Pessoal, fazer uma bijeção de um conjunto com os naturais simplesmente quer dizer que você pode enumerar de uma forma explícita e reversível os elementos desse outro conjunto. E os inteiros podem ser enumerados. Eu já digo aqui, sem escrever uma função, mas claramente uma regra. O primeiro é o 0. Depois eu vou fazer mais 1, vai ser o segundo, e menos 1, o terceiro. Aí o quarto eu faço mais 2 e o quinto menos 2. Eu posso partir do 0 e eu tenho uma ordem. Então eu consigo estabelecer uma enumeração, uma bijeção de todos os inteiros com os naturais. Então é algo muito louco. Tem um conjunto dos inteiros que contém os naturais. Nesse sentido de teoria de conjuntos, um é subconjunto do outro, mas em algum sentido de tamanho, eles são, a menos de indexações que você dá, eles são essencialmente o mesmo conjunto, porque eles são simplesmente enumerações. Tudo que pode ser construído em correspondência biunívoca, né, reversível com os naturais, é um conjunto enumerável. Pessoal, ocorre algo fantástico. Isso já é um pouco surpreendente. Existia uma noção de maior-menor em que os inteiros empatem com os naturais, mas o fantástico é que os racionais são enumeráveis também. É possível estabelecer uma ordem para todos os números racionais. E prova-se que é impossível estabelecer um ordenamento, né, uma correspondência biunívoca como essa com os reais. Os reais não tem jeito. Não é que você não foi esperto para não achar uma enumeração. É possível provar que é impossível estabelecer uma correspondência biunívoca dos reais com os naturais. Então, nesse sentido, o infinito dos números reais é muito maior do que o infinito dos naturais, dos inteiros e dos racionais, que é essencialmente o infinito mais simples que existe, que é o infinito enumerável. O infinito da reta real é um infinito do contínuo básico, ele é um animal mais selvagem. Tá bom? Muito louco, não tem muitas consequências para a física vistas até hoje, mas existe uma hierarquia de infinitos. E a gente está vendo só os primeiros. Na verdade, a primeira noção de tamanho de um conjunto mais simples que existe é de um conjunto finito. Depois do finito, existe o infinito enumerável. Depois do infinito enumerável, existe o contínuo, que é o infinito da reta real ou de intervalos na reta real. Só que continua. Há uma progressão de categorias de infinito, e essa progressão não acaba nunca. Fantástico. Muito bem, mas eu só queria que vocês soubessem o que é um conjunto enumerável. Pessoal, uma função contínua, a gente tem aquela noção, né, do cálculo 1 de não tirar o lápis do papel. É um pouco mais do que isso, a gente pode generalizar para espaços métricos. Mas tem uma pergunta, por favor, quem é? Juventino. O senhor falou Isso. Por favor. Você falou da hierarquia dos infinitos aí, depois do contínuo viria o quê? Não há um nome popular, digamos assim. Você tem várias categorias que a gente chama de Aleph. É o Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2. Se você quiser minimamente uma receita para saber o que acontece, Juventino, eu vou falar aqui rapidamente, né? Esse é um tema delicado, que não dá para a gente fazer aqui. Mas imagina o seguinte, imagina um conjunto finito de N elementos. Você sabe dizer quantos subconjuntos existem nele? Você não precisa saber. São 2 elevado a N subconjuntos. É um problema de combinatória. Você pode imaginar que o primeiro elemento
dos N, ou é incluído ou não é incluído num certo subconjunto que você queira criar. Aí o segundo elemento, ou é incluído ou não é. O terceiro elemento, ou é incluído ou não é. Duas possibilidades, N objetos, 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a N subconjuntos de um conjunto finito. Beleza? Por que eu falei disso? É um conjunto finito e o conjunto dos subconjuntos é finito. Se você pegar os naturais e imaginar o conjunto de todos os possíveis subconjuntos, imagina, conjunto de todos os possíveis subconjuntos, vai dar algo esquisito, certo? Pessoal, é possível provar que esse conjunto de todos os possíveis subconjuntos dos naturais não é enumerável. Ele é da mesma cardinalidade do contínuo. Agora pegue, não precisa pegar nem a reta real, pega o intervalo de 0 a 1. É uma linha contínua de pontos. Vocês e eu não temos capacidade de imaginar o que seria o conjunto de todos os possíveis subconjuntos. Porque apesar disso ser um intervalo, você tem conjuntos com pontos isolados, subconjuntos com pontos isolados, tem mistura de intervalo com ponto, é uma loucura. O conjunto de todos esses subconjuntos é de um nível de, digamos assim, de complexidade maior, que não pode ser colocado em bijeção com o próprio intervalo real. Então, repara, no finito o negócio não explode. Você parte de N e vai para 2 elevado a N. Só que dos naturais em diante, você gera algo pior do que você pegando o conjunto de todos os seus subconjuntos. Passa a ser um cara que nunca estará em bijeção com você mesmo. Então, assim, sucessivamente, você gera essa hierarquia de infinitos qualitativamente mais fortes. Nossa, que doideira. Isso é lindíssimo, e há cerca de 2 semanas a comunidade matemática estremeceu, porque tem tido um desenvolvimento de achar que existe a possibilidade de um infinito intermediário entre os naturais e a reta real. Está sendo uma das coisas mais excitantes da história da lógica e da matemática. Tem um artigo popular sobre isso na Quanta Magazine. Se alguém quiser, eu posso colocar o link aqui quando eu acabar a gravação da aula, tá bom? Eu vou querer. Fiquei lindíssimo. Curioso com isso. Lindíssimo. Certo? Obrigado, professor. Eu passo referência sobre isso depois da aula. Pessoal, isso é matemática pura, tá? Algum dia pode ter relevância para física? Não sei, mas a ideia é linda. Vamos lá. Uma função contínua. Pessoal, como eu disse, em cálculo 1, nós temos aquela noção de não tirar o lápis do papel para fazer o gráfico. Isso é muito infantil. Já lá no cálculo 1 isso não funciona, tá? Mas vamos tentar passar uma noção geral de continuidade em espaços métricos, que vocês vão ver que recupera um pouco da intuição formal do cálculo 1. Pessoal, uma função é contínua, e essa função ela vai ser entre 2 espaços métricos. Então, você tem pontos num espaço que tem uma certa medida de distância. Claro que a gente poderia mapear pontos de um espaço em pontos do mesmo espaço, mas notem que a nossa noção de função contínua, em princípio, pode admitir um espaço métrico diferente para as imagens. Se for um espaço métrico diferente, pode até ser que a noção de distância lá seja diferente da noção de distância do domínio. Mas o fato é, uma função entre 2 espaços métricos, ela será contínua num ponto x0 de x, se para qualquer grau arbitrário de aproximação que você quiser nas imagens, olha aqui, você tem f de x0, que é o seu ponto aqui, ó, f de x0. x0 é o ponto onde você quer avaliar a continuidade. Aqui é a imagem dele. E você vai ter pontos próximos do x0, que tem outras imagens. Essas imagens vivem no espaço métrico y.
Então, a distância entre esses pontos tem que ser avaliada com a função distância daquele espaço. Dizer que isso aqui é menor do que qualquer número positivo dado, a ideia disso aqui é dizer que você pode se aproximar o quanto você quiser da imagem do seu ponto de interesse. Esse para todo diz que esse grau é arbitrário de aproximação. A sua função será contínua se para qualquer grau arbitrário de aproximação, nas imagens, existir um grau de aproximação no domínio que garanta que você pode satisfazer aquele grau de aproximação nas imagens. Ou seja, minha função é contínua no ponto x0, se chegando com outros pontos do domínio tão perto do ponto de referência quanto a gente queira, isso faz as nossas imagens chegarem tão perto da imagem verdadeira da função naquele ponto quanto você queira. Você imaginar uma função de uma variável real, que tem limites laterais coincidentes, mas a imagem naquele ponto estiver fora, você se aproxima aqui, mas não do valor da imagem. E esse ponto deslocado é o que vocês chamariam de uma função descontínua, né? Só notem que esse conceito aqui vale para qualquer função entre quaisquer dois espaços métricos. Certo? Se você entende aquela noção, você entende essa, é visual, mas é uma definição bem mais abstrata e bem mais poderosa. Pessoal, isso aqui é a definição de continuidade em um certo ponto x0. Se a sua função for contínua em todos os pontos do domínio, você vai dizer que a função como um todo é contínua. E talvez eu pudesse ter feito desenhos aqui, tá? Bolinha centrada no x0 no espaço x. Outra bolinha centrada no f de x0 lá no espaço y. Ah, eu consigo entrar numa bolinha bem apertada em torno do f de x0? Sim, desde que eu pegue uma bolinha, uma vizinhança aberta bem apertadinha em torno do x0 no espaço métrico x, que é o domínio. Tá bom? Equivalentemente, dá para provar que é equivalente isso, tá? A gente pode falar de continuidade com base numa sequência. Equivalentemente, uma função entre espaços métricos, ela é contínua num certo ponto, se todas as sequências que convergem para aquele ponto x0, ou seja, eu me aproximo dele do jeito que eu quiser, independentemente de como ocorre essa aproximação, se isso fizer com que as minhas imagens, ao longo da sequência, se aproximem da imagem. Eu errei aqui é f de x0, tá? Depois eu vou corrigir nas notas de aula. Isso aqui tem que ser f de x0. Xn vai se aproximar de x0, f de xn tem que se aproximar de f de x0. Tá bom? Aqui é uma forma de falar com sequências, mas é a mesma ideia, dá para provar que essas ideias aqui são equivalentes. Perdoem o erro aqui. Pessoal, agora a gente tem um monte de coisas para falar sobre espaços métricos, um monte de teoremas para provar, mas não é o nosso objetivo. E a gente também não tem tempo, tá bom? Toda a abstração que eu fizer aqui com vocês serve a um propósito, é linguagem mínima, tá? Sequências, aproximação por sequências é um conceito importante. Mas eu vou falar algo aqui que vai motivar a ideia de grupos. Pessoal, pode ser que a gente tenha uma função entre dois espaços métricos, x e y, e eu não vou me preocupar em dizer se essa função é contínua ou não. Eu vou dizer outra coisa. Eu vou imaginar que eu tenho essa função, e essa função é uma bijeção. Ou seja, eu tanto posso ir de x para y, como posso construir uma inversa e voltar. Tá bom? Eu quero algo aqui que me permita navegar entre esses dois espaços. E essa minha bijeção, ela será chamada de isometria se a distância que eu tenho entre dois pontos no primeiro espaço for igual à distância que eu tenho entre as imagens que vivem lá no espaço y. Tudo bem? E isso tem que valer não só para dois pontos.
Você tem que ter algum tipo de função que mapeia um cara de um espaço métrico no outro. Isso tem que valer para quaisquer dois pontos do nosso espaço métrico. Pessoal, isso aqui ó, foi feito assim abstrato, mas tem um caso que é melhor. A gente faz o y ser o próprio x, um espaço métrico para outro. Existe alguma transformação que mantém todas as distâncias entre os seus pontos? Várias. Por exemplo, uma reflexão. Imagine uma figura no plano e você faz uma reflexão dessa figura em torno do eixo y, ou em torno do eixo x, ou em torno de um eixo qualquer. As distâncias entre pontos não mudam. Essa sua reflexão seria a tal bijeção, porque você pode ir, mas pode voltar. E dois pontos que eram próximos antes, sendo refletidos, eles continuarão próximos depois. Rotações. Seja num sentido horário ou anti-horário, não importa. São movimentos rígidos. Então, por exemplo, quando a gente pensa em rotação de corpos rígidos, em que a gente tem que estudar momento de inércia, certo? Existe ali uma família de isometrias, certo? Que a gente pode fazer com nossos objetos físicos. Então, tem simetrias que simplificam esses problemas. Formalmente, é isso, elas são bijeções de um espaço métrico em si mesmo. Tá bom? Pessoal, dois espaços métricos, eles são isométricos, dois espaços mais do que métricos, isométricos, eles são absolutamente equivalentes. Você pegar uma figura rodada, você podia fazer o contrário, né? Você podia manter a figura na orientação usual e girar o sistema de coordenadas, girar o seu par de eixos. Formalmente dá no mesmo. E numa modelagem física, a gente tem liberdade para pôr o sistema de eixos do jeito que a gente quiser. Então, dois espaços isométricos são absolutamente equivalentes do ponto de vista métrico, de distâncias. Só diferem no nome que você deu para os pontos, como você posicionou seu sistema de coordenadas. Tá bom? Agora, a coisa mais legal é o conjunto das isometrias é um exemplo de um grupo. Pensem nessas rotações ou reflexões que eu falei. Pensa no plano. Você pode rodar por um ângulo, mas essa operação tem uma inversa. Depois você pode rodar pelo ângulo negativo, girar no outro sentido, mas com a mesma magnitude de ângulo. Existe uma identidade. Vou rodar por ângulo zero. Ou seja, você não muda nada. Certo? Então, existe uma isometria identidade. Para cada isometria não trivial, não identidade que você tem, existe um inverso. Pode ser que você rode por um ângulo e rode depois por outro. Primeiro um ângulo alfa, depois um ângulo beta. Teria diferença se você fizesse primeiro o ângulo beta e depois alfa? Não. Embora isso aí não seja essencial para um grupo. Vamos ver. Eu estou dizendo que essas funções isometrias são um exemplo concreto de um ente abstrato chamado grupo. Pessoal, o grupo é uma das construções num espaço, né, mais simples, só que ao mesmo tempo mais úteis e mais poderosas que a gente pode ter, tá bom? Então, a gente não vai poder estudar sistematicamente teoria de grupos aqui, mas eu quero apresentar essa noção para vocês. Só um segundinho. Ok, vamos lá. Pessoal, isso aqui é muito abstrato, tá? Vamos lá. O que a gente fez até agora? Primeiro, relações de equivalência. A gente tinha um grupo e a gente disse que a gente podia ter relações entre aqueles objetos. Caras que estão na mesma classe de equivalência são equivalentes. Outros caras estão em outras classes. Era um mínimo de estrutura. Depois a gente foi para algo ligeiramente mais complexo, que é espaço métrico. Pontos do nosso conjunto e uma régua, uma medida de distância. A gente calculava a distância entre esses caras. O que quer que seja a distância, desde que satisfaça aqueles axiomas. Notem, a gente poderia definir classes de equivalência ali. Sei lá, vou dizer que estão na mesma classe de equivalência pontos que distam menos do que um certo valor um do outro. Você teria como inventar algo. Uma régua seria mais poderosa do que apenas dar as relações. Tudo bem? Ótimo.
Agora a gente vai para algo um pouco mais complicado. A gente vai para um conjunto e eu não vou ter nem relações nem régua. Eu vou ter uma operação. Essa operação é abstrata. Eu não digo de antemão qual é essa operação. Ela vai poder ser uma adição de números complexos. Ela vai poder ser uma adição de matrizes. Ela vai poder ser um produto de matrizes. Essa operação poderá ser uma composição de duas funções, se os meus elementos do conjunto fossem funções. O importante é que a gente tenha uma operação em que eu pegue dois elementos desse meu conjunto e faça algo com esses dois caras e gere um novo elemento do mesmo conjunto. Uma operação binária que satisfaça certas regras. Se eu tiver um conjunto de objetos, de pontos, às vezes serão funções, e tiver uma operação que engula dois e gere um cara que viva nesse mesmo mundo, sob certas regras, eu vou dizer que eu tenho um grupo. Vamos lá. Um grupo é um conjunto munido de alguma operação binária fechada no próprio conjunto. Fechada porque eu pego dois caras do conjunto e gero um cara do próprio conjunto. Em geral, a gente chama essa operação de produto. Tá? Às vezes será um produto verdadeiro, mas de dois escalares, mas pode ser qualquer outra coisa. Só que, o que a gente vai fazer? Quando a gente vai falando de um produto em geral, definido no nosso grupo, a gente vai usar um ponto para falar desse produto. Então, eu pego um elemento do grupo, pontinho, outro elemento do grupo, o resultado será outro elemento do grupo. Eu não disse o que é o pontinho ainda. Em geral, essa operação produto pode não ser comutativa. Pode ser que a ordem dos fatores afete. Tá bom? Quando isso acontecer, a gente vai dizer que a gente tem grupos não abelianos. Produto de matrizes, pessoal. Não é qualquer matriz que pode fazer parte de um grupo. Tá? Vocês vão ver por que daqui a pouco. Porque a gente precisa de inversas. Nem toda matriz é inversível. Mas quando você tiver dois representantes de um conjunto de matrizes inversíveis, pode ser que o produto matricial, que vai ser o produto adotado, pode ser que ele não seja comutativo. Se for o caso, nós vamos ter um grupo não abeliano. Tá bom? Porém, há casos importantes de grupos abelianos, em que o produto é comutativo. Não é obrigatório, só que a essa operação produto a gente representa com mais. Pessoal, qualquer adição que você pense de reais ou de complexos sempre é comutativa. Produtos não. Você já viu tanto produtos comutativos quanto não comutativos. Então, um grupo com operação comutativa, com produto comutativo, muitas vezes você usa mais para a operação. Se for não comutativo, ou seja, um grupo não abeliano, certamente você não usa mais. Você usa um ponto. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos à definição, eu ainda não falei muito. Eu disse só que era uma operação binária fechada no próprio conjunto. Pessoal, um grupo, então, é um conjunto G, a gente costuma usar G para grupo, e tem uma operação que pega dois caras daqui, ó. Então, essa operação produto é algo que engole dois elementos do conjunto e gera um terceiro. Pode até coincidir com alguma das primeiras entradas, depende. O que temos que exigir dessa nossa operação? Ela é uma operação associativa. Isso quer dizer que esses resultados aqui sempre serão iguais. Não interessa se primeiro você faz o produto da segunda e da terceira parcela, ou da primeira e da segunda, quando você tem esses três caras nessa ordem. Tá bom? Pessoal, construções matemáticas não associativas são um inferno. Eu nunca mexi. Existe. E pode até ter utilidade, mas eu confesso que eu nunca precisei mexer. Existe uma identidade. Isso quer dizer que existe algum elemento do grupo que não altera os outros elementos do grupo. Então é um certo cara especial que não interessa se ele é a primeira parcela do produto ou se é a segunda, ele não altera o elemento do grupo. A gente vai ver exemplos daqui a pouco, tá bom? Então, é a existência de uma identidade. É possível provar que ela é única,
Às vezes a gente chama isso de I, como uma matriz identidade, quando a gente tem um grupo de matrizes, ou um Izinho minúsculo, ou às vezes um E, tá certo? Não sei a origem exatamente do E, mas é desse elemento identidade. E para cada membro do nosso grupo, para cada um, existe um elemento do grupo que a gente vai chamar de inverso. Então, pode até ser que ele tivesse outro nome, mas quando a gente identificar que existe um elemento do grupo que combina com um dado elemento, que é o que eu estou chamando de A aqui, e que não importa a ordem, gera a identidade, a gente chama isso de elemento inverso de A. A gente chama esse cara de A-1. Dá para provar que só existe um inverso para cada elemento do grupo. Pessoal, isso aqui é absurdamente abstrato. Eu não disse qual é a natureza dos elementos do grupo, muito menos qual é a natureza dos inversos. Eu não disse nem o que é identidade. O que será identidade depende do caso. Vamos ver alguns casos aqui, ó? Alguns exemplos. Pessoal, essa discussão vai ser muito rápida, tá? É o mínimo do mínimo do mínimo. Pessoal, imagine o conjunto dos números inteiros e a operação de adição usual. Pergunto para vocês, se adicionar 2 inteiros, dá um inteiro? Dá. Eu não precisava de comutatividade, mas somar 2 inteiros, a ordem importa? Não. Então esse nosso grupo será um grupo abeliano. Pessoal, quando eu somo, tem associatividade? Tem. A mais B mais C, a gente não precisa se preocupar em colocar parênteses no A mais B ou no B mais C. Existe um elemento que não altere os outros relativo à adição? Zero. O zero neste grupo, porque o zero é um número inteiro, ele faz o papel de identidade. Porque zero mais qualquer inteiro é igual a inteiro, aquele inteiro mais zero, que é igual ao próprio inteiro. Então é o papel de uma identidade, não é o número 1. Porque depende da operação. Tem inverso nos inteiros? Tem. Se você me der o inteiro 3, o inverso dele é menos 3. É um cara que você soma esses dois e chega no zero, que é a identidade, que é o cara que somado com qualquer um não muda. Para que eu preciso dessa coisa abstrata para algo tão simples quanto somar inteiros? Pessoal, é possível demonstrar teoremas que valem para qualquer grupo. Super abstrato. Só que a gente vai ter grupos bem menos triviais do que esse. Eu estou falando dessas operações tão simples aqui só para vocês terem noção do que está rolando. Pessoal, o conjunto dos reais não são só inteiros agora. Com a operação de adição, também é um grupo. Tudo que eu falei aqui vale. Pi menos pi. 0 somado com qualquer real repete o real. Eu satisfaço todos aqueles axiomas. Só que cuidado, hein? Se você quiser pegar os números reais e quiser pensar na multiplicação usual de reais, você tem que tirar o zero. Por quê? Porque relativa à multiplicação, olha só, é quase o mesmo conjunto de números. Eu queria ficar com todos os reais se fosse possível. Só que se eu pego a multiplicação, a identidade é 1. Porque agora o meu produto é o produto de reais. E não mais a soma como era antes. 1 vezes o real dá o mesmo real. E aí a gente tem um problema. Se o zero tivesse incluído, não existe ninguém que vezes zero dê a identidade 1. O zero não poderia estar aqui junto com essa operação. Aqui ele podia e devia, porque ele era a identidade. Só que em relação à multiplicação usual de escalares reais, a identidade não é mais o zero, é 1. E não tem número que vezes zero dê a identidade. Então o zero tem que ser excluído para que você forme o grupo multiplicativo dos reais. Senão eu não respeito os axiomas em todas as situações. Pessoal, muito louco, muito abstrato. Sabe permutações? Vou permutar as pessoas que estão numa fila.
A pessoa A estava no lugar 3, e assim por diante. Pessoal, a gente sempre pode pensar em permutações olhando os números de 1 a n. Todo mundo sabe de uma combinatória básica que existem n fatorial possíveis permutações, que seja manter os mesmos n elementos distintos, só que bagunçá-los de todas as formas possíveis. Pessoal, qualquer bagunçada em que você tirar as coisas da ordem para um outro arranjo, certo? É uma função. Uma função. O 1 continua no lugar. O 2 vai trocar com 5. O 3 troca com 4. O 4 vai para o 3. Você faz uma mistureba ali. Tá bom? Repara, no final você não repete números, você só embaralhou. Isso pode ser desfeito. Então essa função embaralhamento pode ser desfeita, então tem inversa. Existe uma identidade que é não embaralhe. Pessoal, qual é a operação? Composição de embaralhamentos. Primeiro você tem uma regra de embaralhar e depois tem outra. Aplica as duas. Tá bom? Pessoal, em geral, para qualquer n, esse grupo não é comutativo. Você não pode embaralhar do jeito de um certo jeito, depois A, e depois embaralhar de um B, ou fazer o inverso e esperar que dê no mesmo. Em geral, não é. Agora, o curioso é que o produto aqui é composição de embaralhamentos. Pessoal, embaralhamento é uma bijeção desse conjunto nele mesmo. Uma regra que mapeia cada um deles para uma outra posição. Certo? É uma função embaralhamento. Então, como que eu faço o produto de duas funções? Composição de embaralhamentos. Esse grupo é muito importante. A gente chama ele de grupo simétrico. Ele aparece em tudo quanto é lugar. Já ouviram falar em bósons e férmions? Certo? Funções de onda de sistemas de N bósons ficam inalteradas se você mudar a posição de todos os seus bósons. Só que quando você mistura férmions, você tem problemas. Digamos que você deixasse n-2 férmions no lugar e trocasse só 2. Sua função de onda tem que trocar de sinal. Tem simetrias quânticas para sistemas de muitas partículas quânticas. Então, esse grupo de possíveis permutações está envolvido quando a gente faz um design, certo? Das funções de onda de sistemas de muitas partículas. Vamos tentar fazer uma conexão com algo que a gente já conhece, mas que nós não tínhamos explorado exaustivamente ainda. Pessoal, lembra do que é um conjunto quociente? Você tem um conjunto e tem uma relação de equivalência. Você vai formar um novo conjunto que não tem os pontos originais. Os elementos desse novo conjunto são as classes de equivalência que você formou com a sua relação de equivalência. Lembra que a gente tinha números lá, congruência módulo n? Ó, a gente dizia que isso aqui era um conjunto infinito de números. Eram todos os números que eram múltiplos de n. Aí você tinha um conjunto infinito de números, que é o conjunto de todos os números que são múltiplos de n mais 1. Ou seja, que divididos por n dão um resto não nulo, resto 1. Vocês devem se lembrar disso. E eu usei essa notação lá. Certo? Aqui errei aqui de novo, hein? Outro erro. Aqui é para ser os inteiros. Eu devia estar usando esse símbolo aqui, ó. Vou corrigir também nas notas de aula depois, tá? Eu queria escrever exatamente isso aqui. Aqui eu escrevi um Z usual. E não o conjunto dos inteiros. Então, o conjunto dos inteiros, reorganizado por uma relação de equivalência, que é a de congruência módulo n, nos dá n classes de equivalência. Pessoal, essas n classes de equivalência são novos pontos deste novo conjunto, que é o conjunto quociente. Só que, na verdade, quando a gente pensa em congruência módulo n, a gente está preparado já para fazer muito mais. Eu não quero ter um conjunto de pontos sem estrutura. Eu quero inventar uma conta possível com esses caras. Olha só o que a gente pode fazer. A gente pode inventar aqui um produto comutativo, que é dizer o seguinte: eu vou inventar uma operação. Conjunto de todos os números que deixam resto A, mas o conjunto
conjunto de todos os números que dão resto B vai dar o conjunto de todos os números que deixam resto A mais B. Como é que é? Hein? Não entendi. Pessoal, vamos lá. Vocês devem se lembrar que uma classe de equivalência pode ser representada por qualquer um dos seus membros, né? Então é como se fosse assim. Se você pegasse algum número, por exemplo, múltiplo de 3, vamos pensar em mod 3, que deixa resto 0. Qualquer número que deixe resto 0 quando dividido por 3. Com qualquer cara que deixe resto 1, o resultado será um número que deixa resto 1. E 0 mais 1 é 1. Pessoal, a gente consegue inventar operações com essas classes de equivalência. É um negócio muito louco. A gente chama isso de aritmética modular. Olha só. Na verdade, quando a gente começa a fazer aritmética com uma congruência módulo n, a gente omite as chaves, embora a gente continue pensando em classes de equivalência. Então, olha só o que eu vou fazer. Módulo 3, 0 mais 1 é 1. Pô, esse cara tá maluco, é óbvio que 0 mais 1 é 1. Só que 2 mais 1, pessoal, é igual a 0. Porque 2 mais 1 é igual a 3. Só que módulo 3, o resto é 0. Então, na verdade, quando eu faço o módulo 3, eu só teria 0, 1 e 2. Todo e qualquer inteiro visto como módulo 3, ou deixa resto 0, ou deixa resto 1, ou deixa resto 2. Seriam só essas três possibilidades. Então, 0 mais 1, parece que a gente está falando de números. Esses aqui não são os números usuais. Eles são conjuntos. Mas é dizer que qualquer número de resto 0 quando dividido por 3, somado com qualquer número de resto 1 quando dividido por 3, me dá um número de resto 1 quando dividido por 3. Então, a gente inventa uma nova algebrinha. 2 mais 1, claro que você pode dizer que é igual a 3. Só que isso é uma classe de equivalência. A classe de equivalência do 3 é a mesma classe de equivalência do 0. Então, a gente estaria autorizado a dizer que 2 mais 1 seria 0. Eu escolhi módulo 3. Pessoal, módulo 3, a gente estaria autorizado a escrever que 8 é igual a 2. Porque a gente está falando de classes. Eu omiti as chaves, mas eu estou falando de classe. Qual é o resto que 8 deixa dividido por 3? 2. Porque eu chego lá no 6, não interessa quantas vezes eu tive que multiplicar o 3, e sobram 2. Então, 8 igual a 2. É congruente módulo 2. Só que nota que a gente pode fazer operações, pessoal. Então, esse conjunto quociente, mas que agora ganhou uma operação, que a gente está definindo dessa forma, que é a aritmética modular, passa a ser um conjunto com uma operação. E é uma operação binária que gera uma nova classe de equivalência e que satisfaz todas as regras. Pessoal, existe inverso. O inverso de qualquer classe de equivalência I, quando você está no módulo N, é N menos I. Por quê? Olha só, a gente não fez aqui 1 mais 2 dá 3, porque a soma desses caras já deu um múltiplo de 3. Então, I mais N menos I dá N. Se a gente somasse. Então, esses caras são congruentes. Perdão, são congruentes não. O inverso desse cara é esse aqui. Porque se eu pegasse módulo 10, 2 mais 7 dá 9. 2 mais 8 dá 0. Módulo 10. Tá? Verifiquem isso, por favor. Eu estou sendo um pouco rápido, porque é um exemplo de um grupo, certo? Mas eu não tenho muito mais tempo, tá bom? Vocês têm todo o direito de perguntar o que quiserem. Mas estou querendo dizer que a gente inventa uma operação para transformar esse conjunto quociente num grupo. E a gente chama isso de grupo quociente. Porque agora não é só um conjunto. Tem uma operação que satisfaz os axiomas de grupo. Pode ser difícil, tá? Parece simples, mas tem que assentar a poeira. Pessoal, uma outra noção muito útil é ação de um grupo sobre um conjunto.
A gente não vai estar dizendo aqui nesse nível abstrato o que um elemento de um grupo faz com um cara de um outro conjunto que não é o grupo. Mas abstratamente a gente consegue definir isso e eu vou dar exemplos depois. Então você tem um grupo que vai agir sobre um conjunto S. O S não precisa ter estrutura nenhuma, não precisa ter relação, não precisa ter métrica. E a gente vai dizer que uma ação do grupo sobre o conjunto S é o seguinte: a gente pega um elemento do grupo, vamos fazer ele agir num elemento do conjunto, tá bom? E isso vai dar um outro elemento daquele conjunto. Tudo bem? Essa é a ideia. Essa é a ideia. E essa ação, o que poderia ser? Pensa num sistema dinâmico. Eu acho que vocês já têm alguma noção de quântica, nem que seja no nível de física moderna. Existe uma noção que é um operador de evolução temporal dado um hamiltoniano. Então a gente tem uma dinâmica de Schrödinger conservativa, a gente tem uma função de onda que pode evoluir sob a ação de Schrödinger, e num contexto reversível você pode voltar. Você tem sua função de onda inicial e atua sobre essa sua função de onda um operador de evolução temporal de um certo tempo. Formalmente a gente diz que ela virou uma função de onda evoluída no tempo. Tudo bem? A gente pode dizer que você tinha um vetor, que seria o cara desse espaço S aqui qualquer, que sofreu a ação de um operador de evolução temporal e virou um novo vetor, que é a sua função de onda evoluída no tempo. Só que esse operador tem inverso, se o sistema for reversível, como numa dinâmica de Schrödinger usual. Existe um operador em que você fica no lugar, que não passou tempo nenhum. Cara, você vai ver todas as definições lá, as exigências de grupo, esses operadores de evolução temporal vão constituir um grupo. E eles podem estar agindo na tua função de onda para ela evoluir. Só que aqui eu não estou falando nada de quântica, é geral. Então, é uma ideia de um cara do grupo agindo num ponto de um espaço e me dando um outro ponto do mesmo espaço. Órbitas, em geral, de qualquer sistema dinâmico podem ser vistas assim. Desde que a dinâmica seja reversível, tá? Tem que ter inversa. Não é qualquer dinâmica que vai poder caber uma ação de grupo, tá? Então vamos lá. A gente vai dizer que a gente tem uma ação com requisitos muito simples. Primeiro, se a identidade do grupo agir num ponto desse seu espaço, qualquer que ele seja, ele vai ficar no lugar. Tá bom? Nossa, que notação é essa? Faltou algum pontinho aqui, professor? Faltou o pontinho do grupo? Não. Porque aqui eu estou justapondo um elemento do grupo com um elemento do espaço. Jamais seria essa operação aqui, porque ela é entre dois elementos de grupo. Então, o que eu quero dizer com isso? Pessoal, notação. A gente inventa notações para facilitar a nossa vida, mas uma ação é uma função f que pega um cara do grupo, pega um cara do espaço S e me dá um cara do espaço S. Então, o que eu estou escrevendo com esse 1x aqui é pegar a sua função. A primeira entrada é um elemento do grupo e eu estou pegando o elemento identidade do grupo. A segunda entrada é um objeto desse espaço onde você quer promover a ação. E o resultado disso é inalterar o estado final. A identidade do grupo não muda o ponto do seu espaço. Só que, ó, escrever isso aqui, ó, quem é essa F? A gente escreve assim, 1x igual a x. Mas não é produto do grupo aqui. Essa é a primeira exigência. A segunda exigência é que você pode, primeiro, promover uma ação, chegou no novo ponto do seu conjunto S, e depois promove uma nova ação. E isso sempre tem que chegar no mesmo lugar de você promover uma única ação. Só que essa única ação é por um elemento do grupo formado pelo produto desses dois elementos do grupo, que são exatamente esses dois caras nessa mesma ordem. Ah, produto de dois caras do grupo não é sempre um cara do próprio grupo? Então esse cara aqui, entre parênteses, é um único elemento do grupo promovendo uma única ação. Aqui são duas ações. Uma primeira ação
cheguei em S, e agora esse cara que eu cheguei em S vai sofrer a ação de um outro elemento do grupo. É uma noção extremamente abstrata. O que é isso? Justapor uma coisa com outra? Pessoal, isometria de um grupo de isometrias girando uma figura no plano. As figuras, formas no plano, poderiam ser os elementos desse seu conjunto. Uma forma no plano sofre a ação de um grupo, ela é girada. Vai ser uma nova forma no plano. Se esse meu conjunto S fosse um conjunto de formas no plano. Mas tem várias outras aplicações. Todo teorema que valer para uma ação genérica vai valer para todas as concretizações efetivas do que é uma ação. Tá? Esse é o poder da matemática. Muito abstrato. Para quem não está acostumado, perguntem o que quiserem. Não tem nada fácil aqui. Para quem nunca viu, é um choque. Mas é muito poderoso. Tá bom? Pessoal, olha só. Simetria. Palavra mágica para físicos. A gente fala em simetria, o olho brilha. A ideia é que a gente tem uma simplificação da descrição de um sistema físico, qualquer que seja ele, quando nós enxergamos alguma simetria. Isso quer dizer que a gente pode, em algum sentido, fazer menos contas, ou usar menos informação para descrever o que é o nosso sistema. Há algum nível de redundância. Para a gente formalizar um conceito de uma simetria, a gente precisa de grupo. Essa é a principal utilidade de grupos para físicos, tá bom? Então, olha só o que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Primeiro eu vou dar um contexto só para vocês entenderem o teoreminha ali no final, que eu não vou demonstrar. Embora não seja difícil, a gente não tem tempo. Olha só. Parece que eu tô maluco, parece que eu vou falar de outro assunto que não tem nada a ver com grupos. Pessoal, pegue uma função de duas variáveis. F de xy igual a x quadrado y, tá bom? Pessoal, se eu congelar uma das variáveis, para todos os fins práticos, eu passo a ter uma função de uma variável real nos reais, ao invés de duas nos reais. Por exemplo, eu informalmente, com essa notação aqui, eu quis dizer que eu vou pegar essa função e vou definir uma nova função parecida com ela, por isso que eu pus esse tio, só que só tem uma variável no domínio, um escalar no domínio dessa função. Eu vou tratar o y como um parâmetro. O que eu quero dizer com isso? Essa função, pessoal, original, ela é vista como um mapeamento de um par ordenado neste número. E você vai dizer, o que muda? Ah, muda uma coisa. Ó. Eu vou continuar a ter a mesma imagem, só que eu vou encarar que o meu domínio seja x. Pessoal, imagine uma função de duas variáveis que, grosso modo, dá uma superfície. Vivendo no R3, tá bom? Imagina que você congelou um y. Isso quer dizer que você passou um plano na tua superfície. Ao invés do seu gráfico ser uma superfície, como nesta função aqui, passa a ser apenas uma curva ao longo daquela linha em que você congelou o y. Você só enxerga naquele corte a variação de x. É uma função diferente, por mais parecida que ela fosse com a original. Tudo bem? Professor, você não estava falando de grupos? Por que você começou a falar disso? Uma ação pegava um elemento do grupo, um elemento do espaço e dava um elemento do espaço. Eu pegava 2 e dava 1. Grupo, espaço, espaço. Eu vou congelar um único elemento do grupo para eu pensar numa transformação do espaço no espaço. Eu vou imaginar que eu não mexo no elemento do grupo, pelo menos por enquanto. Então, ó, nós podemos fixar um elemento de um grupo numa ação e se eu fixei esse G, eu posso dizer que aquela ação definiu uma função de S em S. Eu vou usar sempre o mesmo Gzinho para promover a minha ação, minha transformação no conjunto. Não entendi, Léo? Sabe aquela história de rotações no plano? Imagina que você roda, né, em relação a um eixo Z hipotético, embora você esteja no plano, você pega as figuras e roda 30 graus no sentido horário. Pronto.
rodar 30 graus no sentido horário é o meu elemento do grupo. Eu posso colocar um círculo, eu giro 30 graus no sentido horário. Posso pegar um triângulo e giro 30 graus no sentido horário em torno do mesmo eixo, que seria um eixo Z passando pela origem do plano. Então, repara, seria sempre a mesma rotação. Não interessa qual figura estaria sendo aplicada. Se é sempre a mesma rotação, eu posso imaginar domínio figura, imagem figura. Domínio figura, imagem figura. Na ação eu vario qual é a rotação. Não quero fazer isso. Quero imaginar que eu congelei um elemento do grupo e eu penso num mapa do meu conjunto para ele próprio. Pessoal, então depois que eu fiz todo esse blá blá blá, imagina o seguinte. Imagina que você tem uma certa transformação de um conjunto dele para ele mesmo. Eu vou chamar essa transformação de Gzinho. Não é à toa, isso aqui vai virar um elemento de um grupo. Mas imagina que você tem uma transformação. E imagina que você tem uma função entre dois espaços que nunca muda a sua imagem se você tivesse um certo ponto ou um ponto que sofresse essa transformação. Eu vou de x para x. Tá bom? Olha só. Sabe o que podia ser essa função f? Podia ser um lagrangiano ou um hamiltoniano. Sabe o que podia ser esse g? Podia ser uma rotação do sistema de coordenadas. As propriedades físicas do sistema não dependem do arbitrário sistema de coordenadas que você pega. Então, se você pegasse um grupo de todas as possíveis rotações, se existir uma certa rotação, tal que a sua função permaneça invariante, você está enxergando algo especial, algo que não muda. Tá bom? Então, a gente diz que uma função f como essa, ela é invariante sob a ação do gzinho, se essa tal função não muda. Tipicamente, são as simetrias básicas da física. Podia pensar lagrangianos, por exemplo, ou hamiltonianos. Agora, algo especial foi qual foi a transformaçãozinha daqui para cá que a gente imaginou. Pessoal, aquele elemento do grupo da ação que a gente congelou, ele está recebendo esse nome, tá? Esse mapa aqui, a minha rotação de 30 graus no sentido horário, está congelado. Ele foi um cara que deixou algo invariante. Sabe o que fica invariante quando eu giro uma figura no plano por algum ângulo? Distâncias entre pontos ficam invariantes, por exemplo. Tá bom? Tamanhos de arestas. É possível provar que se a gente pegar todas as transformações bijetoras desse tipo, que deixam invariante uma dada função, isso vai ser um grupo. Vai ter transformação, vai ter inversa, vai ser associativo, vai ter a transformação que não muda nada. Então, grupo será um grupo que é o grupo de simetria daquela função f. Pessoal, agora eu vou imaginar que eu vou ter vários desses gzinhos. Quem constituirá o grupo de simetria serão todas as operações que deixam aquela função invariante. Então, o conjunto dessas operações é o grupo de simetria daquela função. Todas as rotações e translações, por exemplo, são diferentes grupos, tá? Ou rotações, ou translações, deixam as leis da física, por exemplo, expressões dadas por lagrangianos como invariantes. Só que a gente tem que olhar para esses caras vão constituir um grupo. Professor. Pois não. Eu tenho uma pergunta. Nesse caso, supondo aí que a gente tem, então, uma aplicação, né, entre esses dois espaços, x e y, sim. Eles necessariamente precisam ter a mesma estrutura ou isso não é um requisito? Isso não é um requisito. Vai ter casos em que esse ponto final pode ser igual ao ponto de partida. Por exemplo, quem estariam sendo essas funções seriam as isometrias, por exemplo, de um espaço métrico em si mesmo. Exatamente para ficar nesse exemplo que eu dei de rotações rígidas ou de reflexões. Mas o conceito vale mesmo que as imagens sejam qualitativamente diferentes do que os elementos do domínio. Pensa num lagrangiano. O que um lagrangiano em geral te dá?
certo? Eu imagino que a maioria de vocês já deva ter feito mecânica clássica, tá? Um lagrangiano, tipicamente, depende de 6n mais uma entradas, tá certo? Por que 6n mais uma? Porque você tem 3 coordenadas no R3 para cada uma das suas n partículas. Então, são 3n coordenadas generalizadas. Você vai ter 3 componentes de velocidade no R3 para cada uma das n partículas do seu sistema. Né? Velocidade em x, velocidade em y, velocidade em z. São n mais 3n velocidades generalizadas. E além disso, o seu lagrangiano pode depender do tempo. Então, notem que o espaço de input de um lagrangiano de n partículas é de tamanho 6n mais 1. E qual é o resultado? Se você me der todas as posições, todas as velocidades, qual é o tempo, isso aqui vai ser reais. O lagrangiano vai ser uma função real de 6n mais 1 variáveis. Tudo bem? Então, note que, em geral, essas funções cuja invariância sob a ação de certos caras a gente quer identificar, em geral, esse x e esse y não serão iguais mesmo, não. Mas pode ser, como eu disse, podem ser, por exemplo, rotações rígidas de um espaço no R3 para ele mesmo, certo? Perfeito. Obrigado. Ajudou em alguma coisa? Obrigado. Ajudou? Foi o Henrique? Aham, isso mesmo, foi eu. Então tá bom. Tá? Pessoal, é muito difícil vocês dominarem isso com essa linguagem abstrata que eu estou falando e com poucos exemplos. Eu não vou poder ensinar todas essas estruturas matemáticas para vocês. Isso é quase uma motivação para vocês irem atrás de mais material. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tiver um conjunto de objetos que podem fazer algo, podem voltar, tem identidade, é um grupo, tá bom? E grupos podem servir para deixar objetos invariantes. Isso é muito importante para a física. Pelo menos esse feeling eu quero passar para vocês. Professor? Bom? Quem fala? Juventino. Pois não, Juventino, manda. Você pode repetir a ideia de grupo de simetria? Grupo de simetria, como qualquer grupo, é uma coleção de objetos onde tem um produto que satisfaz aqueles axiomas, tá bom, Juventino? O que eu quero dizer é o seguinte. Imagina que você tem 2 espaços, não dê estrutura nenhuma para esses caras. E você tem uma certa função, que mapeia de um para o outro, completamente abstrato e arbitrário. Se existir uma modificação do argumento dessa função, e mantendo essa única modificação, para qualquer ponto que você jogasse na sua entrada da f, o resultado não se alterar, a gente diz que essa função é invariante sob a ação dessa transformação. Aí aqui está um enunciado de um teorema, embora eu não tivesse escrito teorema e muito menos tenha esboçado uma demonstração, embora não seja tão difícil assim. O conjunto de todas essas transformações. Aqui ó, a gente olhou só para uma delas e variou o x, tá? Mas agora imagina que tem várias transformações que podem deixar f invariante. Esse conjunto dessas várias transformações, de vários desses caras, essas transformações poderão ser compostas, que compõem um g' com um g duas linhas. Composição vai continuar a ser de x em x. Essas composições de funções são tais que têm inversa, têm identidade. Então, a família dessas transformações é um grupo. É possível provar que a gente não precisa dizer quem é x, não precisa dizer quem é y, não precisa dizer qual é a f, mas se tiver uma f com essa propriedade, esse cara não é único, vão ter muitos deles, e esses muitos deles constituirão um grupo, que é o que a gente chama de grupo de simetria. Entendi, obrigado. Tá bom? Abstrato demais, cara. Eu acho que pequei um pouquinho nas referências complementares das notas de aula. Eu vou pôr uma referência complementar onde você pode ver isso e vai ter uma demonstração disso, tá bom? Perfeito. Pessoal, eu vou querer falar para vocês agora
noções de espaços vetoriais. Pessoal, em um certo sentido, vai ser a pior discussão que eu vou ter feito com vocês até agora, porque vai ser a mais incompleta. Notem, eu fui muito raso em grupos e muito raso em espaços métricos, mas pelo menos eu comecei do começo e andei num sentido bem definido. Só que espaços vetoriais, álgebra linear, pessoal, eu tenho que pressupor que vocês já sabem alguma coisa. É um tema muito rico, muito importante, não dá para eu não imaginar que vocês sabem algo. Então aqui eu meio que vou dizer, vocês devem saber o que é isso, isso e aquilo, e deixa eu só falar algumas coisas mais interessantes e talvez menos óbvias para vocês, tá bom? Então, por favor, isso aqui não presta jamais como uma introdução sistemática a espaços vetoriais. Não merece ser chamada nem de incompleta, tá? Então eu coloco aqui, neste curso, álgebra linear é um requisito. Pessoal, o que talvez vocês não estejam acostumados seja a pensar nos espaços de dimensão infinita. E vai ser para esses aspectos que eu vou querer mais chamar a atenção de vocês. Bom? Primeiro eu vou fazer só uma brincadeirinha aqui. Eu acho que em algum nível todos vocês já devem ter visto os axiomas que definem um espaço vetorial. Pessoal, um espaço vetorial é uma estrutura matemática mais rica. A gente vai ter um conjunto de objetos que a gente sempre vai chamar de vetores, mesmo que sejam funções ou coisas do tipo. Vetores são elementos de um espaço vetorial. E, pessoal, a gente vai ter duas operações binárias definidas nesse conjunto. O grupo só tinha uma. Tá bom? E, essas duas operações são qualitativamente diferentes. Vai ter uma operação que a gente vai representar por mais. Pessoal, já está na cara. Representou por mais é porque essa operação vai ser comutativa, tá? A gente pega dois vetores e gera um novo vetor. Pega dois elementos daquele espaço, gera um cara do próprio espaço. A outra operação, pessoal, ela é qualitativamente diferente, porque ela é binária, mas não se pegam dois vetores. A gente vai pegar algo que mereça ser chamado de escalar e um vetor. E essa operação binária vai dar origem a um vetor. A gente usa um símbolo alternativo, ou um K desse tipo, ou um F desse tipo, para representar um corpo de escalares quaisquer. Eu não vou definir o que é um corpo de escalares aqui para você. Escalar é qualquer coisa que vocês sabem fazer conta normalmente, sem ser vetor ou matriz. Existe uma definição algébrica, mas aí a gente não tem tempo. Só notem que quando eu usar corpo qualquer, fatalmente vocês vão poder pensar que ou são os reais ou são os complexos, tá? Que multiplicam nossos vetores. O fato é, a gente vai ter que pôr axiomas para as duas operações binárias. Se você tiver um conjunto de objetos com duas operações que satisfaçam todos os axiomas, você tem um espaço vetorial. Isso é o tipo de coisa que eu não vou ficar pedindo para vocês verificarem. Mas é interessante demais perceber o seguinte. A primeira operação, pessoal, é quando a gente pega dois vetores e gera um novo vetor, né? Nós vamos exigir que a soma de dois vetores seja comutativa. Vamos exigir que exista um vetor nulo que, adicionado a qualquer vetor do meu espaço vetorial, o reproduza. Vamos imaginar que para qualquer vetor exista um inverso, cuja soma recupera a identidade. Esse zero é a identidade para mim. E vou imaginar, até podia ter posto primeiro isso aqui, que isso aqui é associativo. Pessoal, vocês viram como isso aqui é parecido com um grupo? Pessoal, um espaço vetorial é um grupo, é um conjunto com duas operações. Mas a primeira operação, se você pegasse o conjunto só com a primeira operação, isso aqui seria um grupo abeliano. Vocês vão ver que tudo que a gente está colocando aqui é exatamente o que a gente exige de um grupo. O único detalhe a mais foi a comutatividade. Então, um espaço vetorial tem dentro de si um grupo abeliano. Soma de vetores é comutativa. Tá bom? Então, é uma forma simples de você lembrar metade dos axiomas de um espaço vetorial. Serão 8. Só que esses 4 primeiros relativos a uma operação são axiomas para um grupo abeliano qualquer. Os outros axiomas, pessoal, se referem à segunda operação binária,
que é escalar vezes vetores. Então, temos aqui, trivialmente, as duas formas distributivas que a gente pode imaginar, tá bom? Não interessa se você faz o produto do seu vetor por um único escalar, ou se você primeiro multiplica por um escalar para chegar num novo vetor e depois faz outro escalar, e tem essa existência de um escalar que não altera o seu vetor. Pessoal, vocês pensam em segmentos orientados? Pensem. Mas vetores não são segmentos orientados. Vetores são quaisquer objetos que satisfaçam isso. Esses 8 axiomas. Isso é fundamental, é álgebra linear no cerne, tá bom? Abstraia. Aí vem aquela parte em que eu mesmo, né, xinguei o meu procedimento, porque nem incompleto merece ser. Vou ter que imaginar um monte de coisa, tá? Serão considerados conhecidos conceitos como independência linear de um certo conjunto de vetores, base, que é um conjunto linearmente independente, mas capaz de gerar o espaço, dimensão, que é o número de elementos de uma base de um espaço de dimensão finita, subespaço vetorial, transformação linear entre dois espaços vetoriais. Um operador é uma transformação linear em que você vai de um espaço vetorial nele mesmo, ao contraste, né, em contraposição a uma transformação linear qualquer. Mudança de base, tem um monte de coisa que eu tenho que imaginar que vocês têm alguma noção. Agora, eu vou falar coisas que vocês ainda já sabem, mas para começar a caminhar para coisas que eu imagino que vocês não sabem, mesmo tendo feito um curso de álgebra linear. Pessoal, dois espaços vetoriais são isomorfos, o que quer dizer que são equivalentes do ponto de vista das operações de espaços vetoriais, se existir uma bijeção linear entre eles. É uma transformação linear entre esses dois espaços vetoriais que tem inversa. Então, se existir uma bijeção linear entre eles. A gente chama isso de um isomorfismo. Tá bom? Em dimensão finita, o isomorfismo de dois espaços se manifesta de uma forma bem concreta. Ó, pessoal, tem dimensão finita? Você tem dois espaços de mesma dimensão finita? Eles são isomorfos. Vai existir uma correspondência bionívoca entre eles. Pessoal, por favor, hein? Esses espaços têm infinitos elementos. E mesmo assim você garante que você vai e você volta univocamente. As bases são finitas. Os espaços são infinitos. Mas como a base é finita, a gente diz que são espaços de dimensão finita. O fato é, se você tem a mesma dimensão, em dois espaços vetoriais, eles são isomorfos com certeza. Se eles têm dimensões diferentes, não são isomorfos com certeza. Tá bom? Então, em dimensão finita, o isomorfismo é trivial. Então, qualquer espaço vetorial de dimensão n no corpo dos reais, esquece esse termo aqui entre parênteses, é isomorfo ao Rn. Em qualquer qualquer n-upla que a gente chama, qualquer família de n números reais, certo? É um vetor de um certo espaço vetorial específico, Rn, que tem dimensão n. Então, eu estou afirmando que qualquer espaço vetorial de dimensão n é isomorfo ao Rn. Pessoal, vocês já devem ter visto textos em que você quer fazer dois casos numa mesma frase, né? Esses termos aqui entre parênteses querem dizer o seguinte: qualquer espaço vetorial de dimensão n no corpo dos complexos é isomorfo ao Cn, que é o espaço dos, né, de vetores com n entradas complexas. Tá bom? É um jeito de escrever duas frases em uma. Esse isomorfismo, ele é uma tentação por exemplos concretos. Tá? Na verdade, isso faz você achar, beleza, um vetor é um conjuntinho de números de escalares, que são as componentes. Não, pessoal. Componentes dependem de uma escolha de base.
eu posso ter o mesmo vetor de um espaço vetorial abstrato que numa base vira um vetorzinho com certo conjunto de escalares, mas em outra base vira outro, tá? Sempre que você olhar um conjuntinho de escalares, você está olhando para algo muito concreto, que é um vetor do Rn. E vai ter um isomorfismo com espaços mais abstratos de dimensão n. Só que um vetor não é um dado vetorzinho de escalares. Ele pode estar representado especificamente naquele momento com aquele conjunto de escalares. Não confundam componentes que são uma sombra do objeto, não confundam com o objeto. Isso é muito comum em matemática. Temos objetos abstratos e manifestações, diferentes manifestações do objeto. Nunca confunda o objeto com suas possíveis e distintas manifestações. Tá bom? Então eu comentei isso aqui, tem que tomar cuidado com isso. Tudo bem? Vamos lá. Vamos tentar fechar essa aula com algo um pouco mais concreto. Deixa eu verificar o meu tempo. Estamos bem avançados, mas eu vou tentar avançar mais um pouquinho. Vamos lá. Apesar dessa minha ressalva, eu vou usar vetores com numerozinhos, embora eu vá colocar componentes gerais, letrinhas aqui, para tentar explicitar uma ideia. Pessoal, muitas vezes você tem um espaço vetorial e é comum a gente representar um certo vetor numa certa base como uma matriz coluna. Tá bom? Tipograficamente nos livros, vetores coluna não são bons, mas a gente quase sempre pensa em vetores coluna. E tem algo legal. Por exemplo, se você está no Rn, a gente começa a fazer ângulos e projeções com um produto escalar. A gente aprende isso lá na geometria analítica do primeiro semestre da universidade. Vamos ver o que acontece aqui no R2. Imagina que você tem dois vetorezinhos do R2 representados aqui por dois vetores coluna, U e V. Aí todo mundo aprende lá no primeiro semestre que existe... Ó, agora esse ponto quer dizer outra coisa, tá? Agora ele é produto escalar de dois vetores. Primeira componente de um vezes primeira componente do outro. Segunda vezes segunda, soma. Isso aqui é legal porque a gente passa a ter mais do que uma régua, como nos espaços métricos. A gente passa a ter ângulos. A gente aprende lá na geometria do primeiro semestre que esse escalar é o módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, quando eles estariam sendo desenhados origem com origem. Pessoal, isso é um modelo específico de geometria. É verdade, com um produto escalar, a gente ganha régua e transferidor. Transferidor, porque a gente passa a falar de ângulos, nessa relação bem conhecida que envolve o cosseno de θ entre esses caras no produto escalar. Mas a gente também tem régua, porque se a gente fizer o produto escalar de um vetor U com ele mesmo, a gente vai ter aqui o quadrado do comprimento no espaço euclidiano. Tasca uma raizona e você define uma métrica, uma norma. Não é uma métrica, porque métrica é de 2. Mas a gente vai ter uma régua para dizer qual é o comprimento de um vetor. Então é muito legal, porque com um produto escalar, a gente consegue inventar régua, dá para inventar uma métrica e a gente consegue fazer ângulos. Pessoal, um espaço vetorial vira um modelo para uma geometria quando você define algo parecido com um produto escalar que é capaz de dar a ideia de ângulos e projeções. Isso aqui é o que vocês conhecem. Na próxima aula, a gente vai abstrair isso. A gente vai definir algo chamado produto interno, que é uma generalização de produto escalar. E esse produto interno vai valer para espaços de dimensão infinita. Nós vamos ter espaços de funções que não têm bases finitas de funções e a gente vai inventar ângulos entre funções. Tá certo? É isso que a gente vai fazer. Mas aqui a gente está vendo algo bem mais concreto e pé no chão. Tá? Últimas coisas aqui que eu quero falar, vamos ver o que eu consigo falar. Ó,
Curiosamente, tá vendo essa expressão aqui do produto escalar que vocês conhecem? Olha só, a mesma expressão ela surgiria de uma nova operação que não é produto escalar. A mesma expressão surgiria do que a gente vai chamar de pareamento de uma matriz linha com uma matriz coluna. Que isso, professor? Eu vou definir uma matriz linha que eu vou chamar de U-Dagger. Pessoal, Dagger é adaga em inglês. É uma notação muito usada, por exemplo, em mecânica quântica, tá bom? Tipicamente, assim, em dimensão finita, se for uma matriz, não interessa de que tipo, pode ser quadrada, linha ou coluna, você transpõe e conjuga se for complexo, tá bom? Mas isso não é importante. Eu só vou dizer que eu vou inventar uma matriz linha que eu vou chamar de U-Dagger. Dagger em inglês é D-A-G-G-E-R. Dagger, mas é de adaga. Mas eu vou falar Dagger, tá? Pega um U-Dagger, uma matriz linha com as entradas UX e UY. Pessoal, eu imaginei que esses números são reais, então eu não precisei tomar complexo conjugado, mas eu transpus, fiz uma matriz coluna, virar uma matriz linha. Cara, e sabe o que acontece? Matriz linha é 1 por 2, uma linha, duas colunas. 1 por 2, 2 por 1. A multiplicação matricial é possível e vai dar um escalar. 1 por 2, 2 por 1, o resultado é 1 por 1. E o escalar que brota daqui é o mesmo escalar que brotava do nosso produto escalar. Pessoal, se os vetores do nosso espaço são colunas, nota que eu sou obrigado a escrever todo o vetor como coluna. E eu defino o produto escalar de dois vetores que vivem no mesmo espaço. Mas note que a gente pode ter, nós podemos ter o mesmo resultado numérico pareando vetores que vivem em espaços distintos. Existe um espaço de possíveis vetores coluna e existe um espaço de possíveis vetores linha. Se um vetor linha atuar pela esquerda num vetor coluna, eu gero o mesmo escalar do que se eu tivesse pego esses dois vetores aqui que vivem no mesmo espaço. São duas colunas. Ok? Trivial, né? Pessoal, é possível provar, num sentido bem concreto, e vocês estão vendo aqui, que sempre em dimensão finita, sempre existe um vetor de um outro espaço, que não é o espaço dos vetores coluna, e não é um outro espaço qualquer, tá? Mas no caso aqui é o nosso espaço de vetores linha, sempre existe um vetor de um outro espaço vetorial, e a gente inventa uma combinação, uma operação que combina esses vetores de diferentes espaços, e o resultado é o mesmo do que se nós fizéssemos o produto escalar de dois vetores do mesmo espaço. Tá bom? A gente chama essa operação de pareamento. E vocês vão dizer, isso é uma frescura imensa. A conta é a mesma, não interessa se eu inventei uma conta com dois caras coluna ou de um cara linha com outro coluna. É óbvio que sempre vai dar a mesma coisa. Lamento informar que não é óbvio, porque isso só funciona sempre em dimensão finita. Em espaços de muita relevância para a física matemática com dimensão infinita, nem sempre existe um vetor do outro espaço que engula um vetor dado e dê o mesmo resultado do que um produto escalar. Nós vamos ver isso quando a gente chamar isso de um produto interno. Isso que parece muito óbvio aqui, não generaliza. Então é isso que eu falo aqui em palavras. Tá certo? E tem algo pior. O espaço dos vetores linha tem, né, quando a dimensão é finita, tem uma certa dimensão.
Deixa eu voltar aqui. Esse espaço aqui, desses caras, é de dimensão 2. Porque eu tenho 2 caras na base. Imagine como elementos da base, 1, 0, e o outro vetor coluna, 0, 1. No espaço dos linhas, 1, 0 e 0, 1. Com esses 2 caras a gente faz miséria, faz tudo nesses 2 espaços. Espaços de dimensão 2. Isomorfos. O espaço dos vetores coluna é isomorfo ao espaço das matrizes linha, porque ambos têm dimensão 2. Em dimensão infinita, algo análogo às linhas não precisa, um espaço vetorial análogo ao das linhas, não precisa ser isomorfo ao espaço vetorial das colunas. São infinitos diferentes, mas não tem um mapeamento bijetor. Ocorrem umas exceções maluconas. Pessoal, cada uma daquelas matrizes linha que vocês viram, né, na verdade vocês só viram uma, é um modelo para um funcional linear. É alguém, uma função, que gosta de engolir um vetor e gerar um escalar. Tipicamente um complexo, embora eu tenha feito o caso real. Ó, imaginem que esse cara aqui é um engolidor de vetores. O x e o y estão fixos. Você poderia variar o vetor coluna sendo engolido, mas qualquer vetor coluna que fosse engolido por esse funcional linear te geraria um número, que em geral poderia ser complexo. Então vocês vão ver que a gente vai ter que daqui a pouco considerar funcionais lineares. Funcionais são chamados lineares, esses caras, porque eles vão satisfazer um princípio de superposição. Agora, a coisa mais louca é, vocês viram um caso concreto de matrizes linha, né? Só que eu posso somar 2 funções desse tipo. Se φ1 e φ2 são funcionais lineares, a adição deles é o efeito de um funcional soma. Se eu tenho um seto funcional e o multiplico por um complexo, esse pode ser o mesmo efeito de um funcional escalar vezes vetor para engolir os U's. Pessoal, cada funcional que engole um vetor e me dá um escalar, eles viram vetores de um novo espaço. Eu chamo esse espaço de espaço dual. Cada elemento que vive no espaço dual V estrela é um cara, cada um desses elementos é um cara que gosta de engolir um vetor do seu espaço vetorial original e retorna um escalar. Só que agora, cada um desses funcionais é um vetor de um novo espaço de funcionais. A gente chama esse espaço de espaço dual. Leiam isso com mais calma depois. Por que isso é importante? Eu já vou acabar aqui, tá? Alguém já ouviu falar em delta de Dirac? Delta de Dirac é aquela coisa que não existe, que a gente integra uma função e nos dá a função na origem. Propriedade de filtragem da delta, certo? Só que o pessoal diz, não, isso aí não existe. Pessoal, aquilo lá é um jeito informal e simbólico de representar dentro de uma integral um funcional. Existe, de uma forma matematicamente bem clara e bem precisa, a noção da delta de Dirac como sendo algo que engole uma função de um espaço de funções e me retorna a imagem daquela função na origem. Essa que é aquela filtragem da delta. Só que aí não tem aquelas loucuras de dizer que a delta vale infinito num ponto. Não, a delta de Dirac é um funcional linear, só que num espaço de funções de dimensão infinita. Nesse momento, eu estou só lançando as ideias, as sementes das ideias, para a gente discutir isso melhor posteriormente, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu encerro aqui a gravação. Peço só que vocês aguardem um pouquinho.